Pessoal, se a gente vai falar de DevOps, eu já queria abrir aqui com duas Bíblias, né, ou talvez a Bíblia, né, e uma história ligada à Bíblia, né, do DevOps, que é basicamente esse livro, o Manual do DevOps. Para quem não leu, é um livro, bom, é um livro de cabeceira, é um livro fundamental para você entender realmente como criar uma área de tecnologia da informação mais sólida, mais responsiva, mais ágil. Então, é um livro que está muito ligado realmente à temática de agilidade de negócio dentro da tecnologia da informação. E o livro à direita, né, que é o Projeto Fênix, é muito bacana porque ele é uma história, realmente é uma espécie de novela, por assim dizer, uma história contada de como que um grande problema, um incidente, né, gera um despertar para que pessoas da tecnologia da informação comecem a trabalhar mudanças. E é legal, quem aqui já acompanha, né, o movimento DevOps, né, que surgiu formalmente desde 2009, muito do que a comunidade DevOps trabalha, especialmente os seus criadores, né, vou trazer aqui um exemplo do Jenny Kim, que é um dos caras, né, que fomenta no mundo inteiro a iniciativa DevOps, basicamente a influência do movimento Lean e também do movimento Kanban em relação às práticas DevOps. Então, a gente vai fazer um paralelo com isso aqui e mostrar, né, basicamente, como é que a gente pode ter sinergia para a sua implantação DevOps, tá? Independente de onde você está começando, ali para uma automação de build, alguma questão na infraestrutura, das práticas Kanban, justamente para que você consiga falar com o seu gerente. Uma coisa que eu observo em várias empresas é que vários analistas DevOps eles não conseguem conversar de forma apropriada com seus gerentes. Os gerentes não conseguem ouvi-los, não dão atenção para aquilo e muitas vezes uma iniciativa DevOps promissora ela é morta ainda de forma precoce nas organizações. Então, a gente quer aqui também trazer algumas ideias, alguns debates de como é que a gente pode sustentar e prosperar iniciativas ligadas ao DevOps em organizações reais, complexas, duras, e que vão resistir à mudança. Quando eu falo resistir à mudança, não apenas da área gerencial, que não entende aquele linguajar técnico. Muitas vezes, devs, pessoas de QA, POs, podem também ter dificuldade em entender aquele discurso e podem resistir. O que a gente quer mostrar aqui, né, é uma alternativa de forma a gente, se você está aqui na perspectiva DevOps, conseguir ser ouvido. Se você está aqui nesse webinar com a perspectiva de gerente, querendo entender o que é esse mundo DevOps, ou seja, por que o DevOps pode fazer sentido para você, como gestor, Scrum Master, Agile Coach, que está aqui também. Bom, vamos avançar então. Pessoal, quando a gente olha o DevOps basicamente é organizado dentro de 3 caminhos, né? E vou usar aqui uma palavra chinesa aqui, que é o Tao, T-A-O, que denota caminho. Então, esse é um ponto central do manual do DevOps, que, como eu falei, eu considero, né, a Bíblia, uma das Bíblias de DevOps. Na minha visão, é o melhor livro de DevOps que eu já li até hoje. Tá? É um livro simples, claro, objetivo e legal. Está disponível em português também. Bom, e uma coisa muito legal é que quando a gente olha os princípios DevOps, eles são muito similares a coisas, né, que, para quem que trabalha com Kanban, já ouviu falar. Então, se a gente fala da redução do tempo de entrega, isso é uma coisa que é trabalhada fortemente dentro de práticas do Kanban como gestão de fluxo. Se a gente fala aqui de aumentar o aprendizado organizacional, aumentar os termos de feedbacks, criar robustez, de novo, né? Se a gente lê o livro do David Anderson de Kanban, se a gente lê até literaturas também mais antigas do Lean, a gente também vai estar vendo esses princípios. E, de novo, isso não é à toa. Como eu citei, uma das inspirações, né, para os autores lá do Manual DevOps criar, né, o movimento DevOps foi também, né, os aspectos ligados ao movimento Kanban. Então, isso é interessante porque a gente pode ligar essas duas coisas para evitar problemas quando a gente quer implantar DevOps. Bom, quando as pessoas discutem DevOps, é até a definição, né, para quem aqui ainda não é familiar com DevOps, mas o que é DevOps mesmo? Né? Então, a definição é difícil e o mercado tem um acrônimo chamado CALMS para denotar o que é DevOps.
5 coisas, né, que fariam parte aqui, né, de qualquer iniciativa DevOps. Então, uma primeira, né, que está ligada à questão da cultura, né, ou seja, como é que você coloca pessoas, né, que operam em áreas diferentes, muitas vezes têm agendas diferentes, trabalhando de uma forma colaborativa. Então, a gente conhece empresas onde pessoas da área de desenvolvimento, cara, não almoçam com as pessoas de QA, eles têm ódio um do outro. Por quê? Né? Porque, ao longo do tempo, várias coisas e problemas vão emergindo e vão gerando esses comportamentos. Claramente, isso é uma cultura nociva, uma cultura tóxica. Como é que a gente pode lidar com isso? Tá? Então, ou seja, cultura é um ponto importante que faz parte do linguajar DevOps. Não à toa também do Kanban, tá bom? Outro ponto, né, esse é um ponto particular do DevOps, porque ele é uma questão ligada, obviamente, à TI, é isso, né? Ou seja, vamos falar aqui de pipelines, infraestrutura como código, automação de teste de unidade, automação de release, engenharia do caos. Então, ou seja, ferramentas de automação que permitem criar pipelines. Se a gente olha no mercado, a gente observa, né, a gente observa muito o mercado de Minas Gerais, mas também quando a gente vai para outros mercados também, e tem pessoas aqui, né, fora de Minas Gerais também, que também podem observar isso, muitas vezes a implantação DevOps ela fica confinada a discutir automação. E, de novo, né, quem está ligado ali na automação está fazendo um trabalho excepcional, mas ele tem dificuldade em se comunicar com o gerente. E aquela sua iniciativa ela pode perder força ou ser cortada a qualquer momento. De todo jeito, a automação é uma peça lá do Calmes, que compõe o ecossistema do DevOps. Outro ponto também que compõe o ecossistema do DevOps, só para a gente estabelecer uma base aqui, para a gente poder se aprofundar no nosso trabalho de hoje aqui, a questão Lean, que está ligado também, né, ao Lean Kanban, e mais recentemente ao Kanban. Então, como é que você desenvolve pessoas? Como é que você cria melhoria contínua, Kaizen? Como é que você reduz desperdícios? Esse é um ponto importante, central aqui para o que a gente quer trazer para vocês. Obviamente, micção. A gente vai ver aqui, pessoal, que tem uma lacuna forte. Infelizmente, poucas iniciativas DevOps que eu já pude observar se preocupam fortemente com micções. Quando eu falo de micção, eu não estou falando de uma micção técnica do SonarQube apenas, não. Óbvio, né? Micção de uma qualidade de código ou de uma disponibilidade de infra, ela pode fazer sentido, mas ela não é a linguagem que interessa para o gerente. O gerente tem uma visão pragmática, ele quer saber o seguinte, como é que é o meu tempo de entrega? Eu coloquei um pedido aqui, demorou quanto? Né? Eu tenho um ambiente robusto, eu tenho incidentes, meu cliente está satisfeito. Então, quando eu falo de micção, conseguir conversar no linguajar de negócio com nossas áreas usuários, com nossos clientes internos e também com clientes externos. E, finalmente, para fechar aqui o acrônimo do Calmes, tá? Para a gente poder trabalhar aqui nossa introdução, ou seja, como é que a gente cria compartilhamento de informação e trabalho em time e feedback contínuo. Bom, esse aqui é o panorama do mundo DevOps. Bom, mas infelizmente, pessoal, uma boa parte das implantações DevOps está falhando. E quem diz isso não sou eu, é o Gartner. O Gartner ele mede em todo o planeta aí, né, como é que as implantações DevOps estão indo, e basicamente a estatística para isso não é boa, né? Mais da metade das implantações elas estão falhando. Bom, e por que elas estão falhando? Eu vou trazer aqui uma lente para vocês de 2 formas que a gente observa, tá? Que levam iniciativas DevOps a falhar. A primeira forma está ligada a você introduzir estressores excessivos. Tá? O que significa isso? Significa que você que está buscando implantar DevOps, né, seja você um cara de desenvolvimento, QA, infraestrutura, você quer melhorar a capacidade de entrega da sua TI. Você tem um objetivo bom, você tem uma intenção boa. Bom, mas na prática você trabalha ao longo do tempo. E se você introduz muitas coisas de uma única vez, você vai criar um padrão de mudanças que a gente vai chamar de curva J. J aqui, né, em respeito, né, à forma que lembra isso aqui. Ou seja, essa barriga aqui embaixo
ela é muito danosa. Porque se você introduz muita coisa, ou seja, você está introduzindo muito estressor no tempo muito pequeno, você vai trazer, primeiro, sobrecarga, primeiro para o seu time. Então, se você tem um time que tem uma maturidade técnica baixa, o seu time pode ter dificuldade em absorver aqueles vários conceitos que você, que já estudou tecnicamente, está propondo. Você sabe que é bom, mas aquele time não está preparado ainda. É como se você fosse um ultramaratonista e você encontrou alguém que quer começar a correr ou andar um quarteirão. Se você leva aquele cara para correr a maratona, ele vai infartar, não vai ser legal. Então você tem que tomar cuidado com a sobrecarga aqui de informações. E o pior, pessoal, é que essa sobrecarga, além dela trazer bastante estresse psicológico, aquele tipo de coisa vai custando dinheiro no tempo. Então, ou seja, se você tem muita coisa, de repente sua capacidade de entrega ela piora, porque você está instalando lá um GitLab, você está instalando um Jenkins, você está treinando seu time em como operar com Docker, Kubernetes. Estou trazendo aqui, né, algumas tecnologias, né, que a gente pode utilizar em implantações DevOps, e tudo isso não vem sem preço. Ou seja, vai ter gasto em você treinar o time, entender, você fazer provas de conceito. E se esse J, essa barriga que está aqui, ela demora muito, basicamente quem está aqui, que é gerente, vai reagir da seguinte forma. Você vai acreditar que o seu time técnico está comendo muito tempo e dinheiro naquela ideia técnica que não está trazendo resultado nenhum. Ou seja, no primeiro momento, você não tem benefício. E antes que o benefício comece a acontecer, basicamente, pânico na gestão, a iniciativa ela é abortada e você volta para o estágio anterior. Ou talvez pior do que o estágio anterior, que você teve uma experiência negativa. Vai ficar fixado na cabeça do seu gestor, do seu diretor, que aquela coisa do DevOps não faz muito sentido. Né? Ele vai criar até um antagonismo em relação a isso. Então, de novo, qual que é o padrão de falha aqui? É o cara mais esperto na sala. O que significa isso? É alguém que talvez saiba muito, mas se ele não tiver cuidado, ele vai tentar ser o cara mais esperto na sala, vai trazer muitos estressores e o time vai paralisar, porque existe resistência à mudança. E quando fala resistência à mudança, pessoal, não apenas do gerente, que tem uma visão pragmática, que defende o dinheiro, o orçamento e a sobrevivência da empresa. Mas que eu falo também de resistência de desenvolvedores. Quem aqui, né, análise DevOps, né, pode comentar aqui, né, trazer perguntas a respeito, porque isso é muito comum. Às vezes a gente quer colocar uma prática aparentemente simples como automação de teste de unidade e vários desenvolvedores têm uma crença muito forte que aquilo é uma bobagem, eles recusam fazer aquilo. Isso é um exemplo clássico de resistência à mudança. Bom, essa é uma abordagem que tipicamente leva a falhar. Uma outra abordagem também é a abordagem do platô. A abordagem do platô é o seguinte, você começa leve, mas por algum motivo você não consegue introduzir mais estressores. Você consegue ter um pequeno ganho, mas você para e fica paralisado naquele pequeno ganho. Então você tem um time estagnado e, ok, você não consegue levar seu time para um nível, né, para uma primeira divisão, porque, de forma geral, a sua iniciativa está estagnada. Então, notem, você não deve colocar estressor demais, ao mesmo tempo, se você não colocar estressor nenhum, as pessoas vão voltar para a sua zona de conforto. Então, como é que a gente pode romper com isso? É muito difícil, pessoal, que um time, por conta própria, consiga vencer, especialmente o modelo do platô. E, de forma geral, se a gente pensa, vou pegar aqui um exemplo na área esportiva, quando você tem pessoas, né, que estão, por exemplo, um coach de exercícios, né, a palavra coach ela pode ter muitos significados. Tá? Eu não quero usar aqui, né, coach no sentido mais amplo da palavra, mas eu quero falar aqui, né, de um personal trainer, tá? A gente não usar a palavra coach aqui. Tá? Alguns que estão aqui não gostam de ouvir a palavra coach, vou respeitar isso. Tá? E vamos pegar o personal trainer. Então, se você tem alguém ali que está te amolando,
que te liga para você fazer exercício, que está te esperando e vai te ajudar a você introduzir estressores para melhorar a sua maturidade, similar a um organismo ou uma pessoa, talvez você tenha muito mais chance de prosperar na sua iniciativa. Então, muito do que se espera hoje do analista DevOps ou da pessoa, né, que esteja carregando a bandeira DevOps da organização é operar de forma similar ao nosso amigo aqui, ó, que está ajudando aqui a nossa amiga a manter, né, uma forma física ou melhorar aquela forma física através de estressores na dose certa para o paciente. Curiosamente, pessoal, quando a gente olha isso aqui, a gente pode pensar, ah tá, mas então eu vou usar o método ágil para me ajudar nisso. Curiosamente, os métodos ágeis, todos eles têm uma natureza revolucionária. Muitas vezes eles trazem sobrecarga nos times. É por isso que a maior parte das implementações de Scrum do mercado, elas não são Scrum de verdade, né? Então, é muito comum você ir em empresas aí no mercado, eu observo isso o tempo todo. Ou aqui a gente tem daily meeting, só que ela não roda todo dia, não, né? Aí você fica pensando, ok, daily meeting, mas ela não roda todo dia. O que é aquilo? Aquilo está mostrando que o time está tão sobrecarregado de estressores que ele não conseguiu introduzir aquela prática. Ou seja, a pegadinha aqui é tomar cuidado com métodos ágeis de uma forma geral, porque muitas vezes eles podem trazer alguma coisa que é muito estressante para o organismo, para o seu time, para a sua empresa, para o seu serviço. E a gente precisa buscar uma forma diferente de introduzir estressores numa iniciativa DevOps. Okay? Dessa forma, ela vai ter um paralelo com coisas de várias escolas. Eu queria trazer aqui uma ideia lateral que tem a ver com um ponto que eu vou trazer na sequência sobre o Kanban, que é sobre o nosso amigo aqui, né, Bruce Lee. O Bruce Lee, obviamente que ele começou estudando Kung Fu e ganhou maestria no certo ponto, só que quando ele olhou para aquela arte marcial, ele percebeu que ela era talvez incompleta e basicamente ele começou a evoluir aquela arte marcial e a partir daí ele criou um método que é o método do não método, né? Não pode parecer estranho o que eu estou falando aqui, mas basicamente é o método que age pela não ação. E a metáfora, e é uma metáfora também que a gente usa no mundo Kanban, que é a metáfora da água. Tá? Então, de você operar como a água. Né? Então, ou seja, você esvaziar sua mente, estar sem forma, sem contorno, como a água. Né? Então, porque a água pode fluir ou pode bater. Tá? Então, qual que é o significado disso aqui? Pode parecer um momento filosófico aqui no meio de uma apresentação técnica de gestão, mas isso aqui é poderoso, pessoal, que é o be like water, né? Seja como a água. Né? Então, quando você encontra uma resistência, você flui onde o obstáculo se torna o seu caminho. Você percebe, né, que vários métodos podem operar sobre esse princípio, mas, curiosamente, alguns métodos não operam desse jeito. Por exemplo, se você tem um método que exige que você tenha um PO ou um Scrum Master, ou que você tenha um analista DevOps, isso não é água, isso é um método que está prescrevendo coisas. Quando a gente fala aqui, então, de um método que opera por não ter método, é basicamente uma forma evolucionária. E aqui que a gente quer trazer para vocês a ideia do Kanban como um acelerador DevOps. Qual a diferença do Kanban para um método ágil de uma forma geral? Primeiro ponto, pessoal, para quem aqui está ouvindo Kanban pela primeira vez, né, ou ainda acredita que o Kanban é um quadro, o Kanban não é uma alternativa ao Scrum. O Kanban ele é uma abordagem de mudança evolucionária. Você pode aplicar numa organização, seja ela baseada em Go Horse, em Scrum, em Aikio, em Cascata, RUP, não importa. E, basicamente, o Kanban nos ajuda a criar um mecanismo sustentável baseado em o que a gente chama de mudança evolucionária. Ou seja, de você, por exemplo, como analista DevOps, perceber que seu time tem forças, ele tem fragilidades, como todo time, e você começa de onde você está. Você não começa já trazendo papéis que vão afetar
a identidade da pessoa e pode gerar resistência, ou basicamente ferramentas que são trazidas de fora para dentro, sem olhar na prática quais são as dores e os problemas que seu time tem. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você começa respeitando o processo atual, os papéis, as responsabilidades, as funções. E você começa a jogar o jogo, e uma vez que você observa o que está acontecendo, você e seu time vão concordar, isso não vai vir do analista DevOps, vai vir do time, ou seja, em concordar em buscar uma mudança incremental evolutiva. Eu vou contar um caso aqui, tá? Tem uma pessoa aqui, né, que está envolvida no caso, tá? Não vou revelar o nome aqui, tá? Mas onde um time ele estava tendo dificuldades, né, com problema de qualidade, tá? E basicamente o time entendeu que ele precisava criar pareamento para evitar, né, que os problemas de qualidade continuassem subindo para a produção. Então ele introduziu, quem aqui é técnico, um Git pull request. Pessoal, isso não veio de alguém externo. O time concordou em fazer aquilo e o time passou a adotar essa prática. Ou seja, estou falando do quê? Atos de liderança. É muito mais provável que uma mudança permaneça se ela vier do time. Ao invés, né, se você como cara DevOps, então um coach DevOps, um analista DevOps, um desenvolvedor que quer colocar uma prática DevOps, você tenta trazer de uma forma de fora para dentro, porque você, entre aspas, é o cara mais perto da sala, essa ideia e o time não comprou. Isso vai gerar resistência no seu time, na gestão, e de novo, né, pode te levar àquela curva J lá, né, dos estressores excessivos dentro do seu time. Então, a mudança evolucionária ela é importante. E a mudança evolucionária é como é que ela se comporta ao longo do tempo. Se a gente pensa numa implantação DevOps, ela basicamente envolve a seguinte questão. Primeira coisa, eu conheço meu estado atual. Pode parecer uma pergunta estúpida, pessoal, mas eu vejo várias pessoas, eu quero implantar DevOps. Por quê? Porque é legal. Eu vou implantar o GitLab ou o Jenkins. Mas por que você vai implantar? Cara, não sei não, mas é porque eu quero. Né? Então, ou seja, a pessoa está muito mais focada numa agenda tecnológica egoísta do que de entender realmente o que está funcionando e o que não está funcionando no time. Quem aqui já estuda DevOps sabe que a gente pode começar uma iniciativa DevOps porque por infraestrutura, por segurança, por desenvolvimento, por gestão de configuração. Bom, existem inúmeros caminhos. Curiosamente, nem todo mundo tem um cuidado de entender onde que a gente está na prática com o time, tá? Antes de propor uma melhoria. E uma vez que você entenda que você identificou uma fragilidade, é importante você ter uma abordagem científica. O que eu chamo de abordagem científica, pessoal? Hipóteses, experimentos e comprovação de hipóteses. Ou seja, você pode ter uma hipótese e você quer testar aquela hipótese. Eu acho que ela vai me ajudar. Então, ou seja, você avalia se ela fez sentido ou não. Algumas hipóteses vão fazer sentido. E aquela prática que emergiu do time, de baixo para cima, ela permanece porque ela foi legitimada pelo time. Outras coisas podem não fazer sentido. E aí, ou seja, a sua hipótese falhou, tudo bem, você aprendeu que aquela ideia ou prática, naquele momento, naquele time, não funciona. E você descarta aquela hipótese. E você vai criando um mecanismo continuado de hipótese, experimento, onde você vai buscando, então, gradativamente, através de pequenos movimentos, avançar. Pequenos estressores, né? Ou seja, então hoje você faz uma flexão, amanhã vão ser 2, daqui uma semana 3, daqui a 3 semanas 4 ou 5, e daqui a 50 semanas você vai estar fazendo 50 flexões. Ou seja, o importante é a persistência sobre o modelo, de forma que você consiga atingir um novo estado. Então, uma iniciativa DevOps bem organizada, ela tem que seguir um mecanismo baseado em mudança evolucionária, muito mais do que uma mudança revolucionária, uma mudança onde você já chega com um pacote de ferramentas, um pacote de práticas, de novo, né, porque a gente acredita que é o cara mais esperto na sala. Tá?
E um ponto importante é que, quando a gente olha para isso aqui, pode parecer que a gente está fazendo uma caminhada aleatória, né? Andar do bêbado, que é um livro muito legal falando sobre estatística. Mas não é isso, pessoal. O Kanban vai dar para a gente uma lente de como é que você navega de uma forma apropriada, guiada e continuamente verificando se o seu time que está praticando DevOps ele está aumentando a maturidade. Esse é um ponto importante. Bom, então, trouxemos aqui nossa introdução. Vamos lá, então, para combinar. Como é que, então, a gente pode acionar, na prática, esse conceito de mudança evolucionária para DevOps? Então, meu mantra aqui, DevOps e Kanban, bons sozinhos, melhores juntos. Lembrando, pessoal, que a gente tem feito aí com alguma periodicidade alguns posts ligados também, né, aos nossos webinários aqui. Então, em particular, no tema de hoje, eu tenho um blog, né, que a gente mantém lá na Medium, e basicamente esse post ligado, né, a algumas coisas que a gente está falando aqui, está disponível, fique à vontade, né, para que vocês possam ler depois, né, trazer críticas, né. Então, críticas são bem-vindas para a gente melhorar o texto. O texto tem essa natureza antifrágil, ok? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala do DevOps, vamos lembrar, manual do DevOps. Então, primeiro caminho. O primeiro caminho, ele está ligado a como que você acelera a entrada de itens desde o ambiente de desenvolvimento, né? Ou seja, a partir do momento em que o requisito ele se tornou código, até que ele chegue no ambiente de operação. Então, esse é um princípio fundamental que está lá no manual do DevOps e nas práticas DevOps. Bom, então, colocando aqui de uma forma explícita, é isso. Como é que você cria fluxo rápido de trabalho da esquerda para a direita? Desenvolvimento para operações e para o cliente. Bom, pessoal, como é que eu vejo vários analistas DevOps, muitos deles muito inteligentes, abordando isso? Criando pipeline. Ok, criando pipeline que está automatizando várias coisas, mas isso não é suficiente. Porque se você não criar visualização, se você não criar gestão do fluxo, se você não limitar o trabalho em progresso, você vai ter dificuldade em ter eficiência. Oi. Opa. Pessoal, só desativando o som aqui, né, para a gente seguir. Daqui a pouco a gente abre aqui para as perguntas, tá bom? Muito bem. Então, olha só, é que eu estou falando com vocês que é muito importante que você tenha práticas que estão ligadas à visualização, que estão ligadas à gestão do fluxo e limitação do trabalho em progresso. Por quê, pessoal? Porque se a gente não fizer isso, qual que é a nossa linguagem como análise DevOps? A nossa linguagem como análise DevOps, o cara do DevOps, vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. Cara, né, eu sou muito esperto e eu criei um pipeline CI/CD com a nossa arquitetura de microserviço em nuvem. E o GP, ele não entende nada disso. Ele fala, cara, que língua você está falando? Em português, por favor. Então, isso aqui é muito legal, tá? O nosso papo técnico aqui, porque quem aqui na sala é técnico. Mas, gente, essa é a pior linguagem do planeta que você pode ter para conversar com o gerente de projeto. Ele não está nem aí para isso. Então, se você, de novo, usa princípios ligados, né, o Kanban, para te apoiar, na gestão do fluxo, por exemplo, você vai conversar em termos de métricas, como, por exemplo, lead time. E aí você vai ter uma linguagem diferente, onde essa linguagem não vai ser técnica com o gerente. Isso é importante para você ou para um outro técnico que esteja trabalhando com você. Quando você vai conversar com o gerente com iniciativa DevOps, basicamente você tem que mostrar esse tipo de coisa. Então, na prática, você reduzir o tempo médio de entrega para clientes em X%. Então, isso é fundamental. E de onde vem isso aqui? Isso não vem de achismo. Se você usa Kanban, você é estressado desde o dia 1 para medir o seu fluxo. Eu até cito lá no blog, né, lá no post nosso, de uma empresa que a gente pôde acompanhar, que tinha um lead time, um tempo médio de entrega, de 30 dias. E ela reduziu, com abordagens ligadas a Kanban e DevOps, o tempo médio para 20 dias. Até um gerente nessa empresa, que era ultra cético em relação ao DevOps, achava aquilo, né, uma bobagem, ele teve que dar o braço a torcer. Porque, de novo, né,
contra dados objetivos, você não tem argumento. Então, né, até as pessoas mais céticas vão observar para aquilo, né, e realmente podem se convencer. Então, um ponto importante é que o Kanban ele vai te levar a você ter uma visão pragmática, baseada em fluxo, em visibilidade, e também trabalhar em aspectos que estão além da tecnologia. Não adianta você ter um pipeline ou um processo ultra eficiente de gerar um build, se a pessoa que está ali no QA, ela está tão ocupada, porque o seu fluxo está desbalanceado, que ela tem que esperar 2 dias para poder começar a fazer alguma coisa. Então, porque filas estão se formando. Então, um ponto importante é que a gente, sim, deve, né, trabalhar aqui nas questões técnicas, que são fundamentais, né, ligadas à automação. Não estou tirando nenhum mérito disso, então, pelo contrário. Mas o alerta é, primeiro, não use tecnologia para conversar com o seu gerente. Ele não quer saber. E ele vai te ignorar e ele vai achar que você é um nerd que não agrega nada. E segundo, é que você precisa também, ok? E, pessoal, quem diz isso não sou eu. É para quem aqui está, né, na comunidade de DevOps e já leu, né, um relatório que sai todo ano, que é o estado da implantação DevOps no planeta, né, que é o State of DevOps Report, o relato do estado DevOps. O relatório de 2018 mostra que empresas mais maduras de DevOps têm processos melhores de medições de resultados de negócio. Então, óbvio, é uma correlação. Correlação não é causalidade, ok? Mas, claramente, né, quando a gente tem medições, você consegue ter uma argumentação melhor. E, na prática, a introduzir esses elementos, você vai fazer um combinado de aceleradores tecnológicos com aceleradores que estão baseados na ciência da teoria de filas, que é usado há muito tempo, né, desde o modelo Lean Toyota, né, do século passado, até do modelo Kanban do David Anderson, mais recente desse século. Okay? E que a gente gosta, né, muito na Arc dessa frase aqui, que tem a ver com esse elemento. Pare de começar e comece a terminar. Então, de forma simples, pessoal, como é que eu quero resumir aqui o primeiro princípio nesse momento? Você está medindo o seu tempo médio de entrega? E como é que isso está variando? Você consegue demonstrar ao longo do tempo como é que esse tempo médio ele caiu até chegar em um patamar que esteja apto para o propósito dos seus clientes? Okay? Se a gente não consegue, de novo, né, a gente pode ser um cara com uma bagagem técnica excepcional, mas você não vai estar conversando na linguagem que faz sentido para o negócio. A área de negócio ela não quer saber de pipeline, de infraestrutura como código, de Docker. Ela quer saber realmente de redução de incidentes em produção, redução de lead time, capacidade de você absorver mais coisas durante um período de tempo, a melhoria da sua vazão. Então, a minha mensagem aqui é que a abordagem Kanban ela traz naturalmente para você esse tipo de coisa no nível de estresse correto. Daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre como criar estresse de acordo com o organismo que a gente tem. Tá? Bom, avancemos. Então, segundo caminho do DevOps. O segundo caminho do DevOps está ligado a feedback, de você introduzir sistemas de feedback ao longo da sua cadeia. Por quê? Se você deixa o feedback lá para o momento do cliente, é ele que vai achar os defeitos do seu código. Isso é a pior coisa que a gente tem. Então, a ideia básica aqui é como é que você introduz feedbacks contínuos em todos os estágios dos fluxos de valor, da direita para a esquerda. E, de novo, né, como é que o Kanban pode te apoiar nesse tipo de coisa? Vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar que você tenha um determinado desenvolvedor que ele tem problemas crônicos de qualidade, porque ele não tem, basicamente, uma boa habilidade de verificar conexões. Se você tem um pipeline que, uma vez que ele comita o seu código, ele roda um processo automatizado para verificar e checar a qualidade, ou, por exemplo, ele roda uma ferramenta como Sonar, e se a complexidade ciclomática está além de um certo patamar, ele rejeita o commit, tá? Ou não permite que o build avance, você gera feedback em tempo real. Quanto mais rápido o feedback, melhor.
Uma coisa interessante é que no Kanban você trabalha isso de forma explícita, através do conceito de política. Política é um elemento, né, trabalhado de forma obrigatória no Kanban. Só que, de novo, pessoal, essas políticas não são trazidas pelo cara mais perto na sala. As políticas, elas emergem do time jogando o jogo através de um mecanismo consistente de estressores trabalhados ao longo do tempo. E, além disso, você vai ter cadências, que a gente vai chamar de laços de feedback, que vão forçar seu time a refletir. Quando eu falo aqui de uma cadência, como, por exemplo, a retrospectiva, pessoal, a ideia aqui não é perguntar se as pessoas estão felizes ou tristes, não. É basicamente mostrar números e olhar para os números e observar se a gente tem lacunas em relação às expectativas dos nossos clientes. Por exemplo, se eu tenho um SLA com uma área de cliente de entregar demandas pequenas em até 10 dias, mas a minha medição está mostrando que eu demoro 15 dias, legal, eu tenho uma agenda objetiva, concreta, para poder discutir. Isso é importante, tá? Então, ou seja, no sistema Kanban, você vai ter práticas explícitas que vão nos ajudar a, basicamente, lidar com essas questões e introduzir feedback de forma continuada. E para cada estágio da sua cadeia de valor, do seu fluxo de valor, você vai poder descobrir e emergir políticas. Se a gente olha, por exemplo, um caso muito famoso aí, né, no planeta de DevOps, né, que é a experiência Netflix, vocês vão detectar no relato de caso várias políticas que foram descobertas, porque as políticas elas foram trazidas pelo time para aumentar a robustez do sistema. Eles tinham um organismo que era fraco, que quebrava periodicamente em produção, e como, né, eles estavam aumentando muito a base de clientes, eles basicamente foram melhorando e melhorando, melhorando, introduzindo políticas. E hoje eles têm políticas que governam o seu ambiente de desenvolvimento, QA, e também o seu ambiente de infraestrutura, onde a Netflix é muito conhecida por aqueles programinhas como Chaos Monkey, por exemplo, entre outros, que implementam de uma forma até robotizada políticas, que, de novo, tem a ver com um preceito fundamental do sistema Kanban. E quando a gente olha aqui para um terceiro caminho, o que é o terceiro caminho? O terceiro caminho tem a ver com você poder testar hipóteses o mais rapidamente possível. Está muito ligado, né, àquele discurso lá do Lean Startup, que é também um dos inspiradores do movimento DevOps. Quem já leu aquele livro lá, Startup Enxuta, do Eric Rice, é também um dos livros que o Jenny Kim utilizou para pensar na ideia de startups, empresas de produtos. Talvez alguns de vocês aqui, né, que estejam aqui, são de empresas de produtos. Ou seja, essa abordagem, pessoal, é uma abordagem que está no âmago do Kanban. Ou seja, então o Kanban ele traz melhorias baseadas na abordagem científica. Essa abordagem científica qual que é? É uma abordagem que é centrada em, primeiro, né, ela emergir a partir do aprendizado do mundo real, no wishful thinking. Tá? E segundo, essa melhoria ela é feita de forma colaborativa e a evolução ela é experimental, ou seja, você lança uma hipótese, o time testa aquela hipótese, e se aquela hipótese ela for validada, legal, ela segue. Se não, falhamos, e tudo bem. Safe to fail. Safe to fail é um princípio DevOps e também é um princípio Kanban. Tá? É por isso que é importante você criar também um ambiente de segurança psicológica onde o time vai aprender jogando, porque ninguém tem as respostas de qual que é melhor pipeline ou prática DevOps antes do jogo começar. Isso depende do quê? Do seu time, da sua empresa, do seu produto. Então, a mensagem aqui, pessoal, é que se você utiliza práticas Kanban, tá? Você pode ter um nível de sucesso bem maior em implantações DevOps. Então, por exemplo, né, para quem quiser dar uma olhadinha nisso com mais calma, existe um excelente livro, né, do David Anderson, que é o famoso livro azul do DevOps, do Kanban, perdão, que é Mudança Evolucionária, né, para o seu negócio, onde ele escreve como é que a gente pode implantar essas práticas. E, de novo, você pode utilizar e deve utilizar, tá? Eu vou colocar aqui até de uma forma provocativa, para essa iniciativa DevOps.
independente se você é aqui, né, um arquiteto, um desenvolvedor, um QA, um PO, um Agile Coach, ou tudo isso. Tá? A gente tem também, tá, para quem gosta de aprender por treinamento, iniciativas que a gente também está buscando. Tá? Então, a gente também hoje tem treinamentos para quem quiser também poder aprender através de mecanismos oficiais, como, por exemplo, da Kanban University. Então, esse aqui é um treinamento que a gente desenvolveu para ensinar pessoas, né, desenvolvedores, pessoas de QA, gerentes, Agile Coaches, como, né, introduzir práticas Kanban, laço de feedback, então a melhoria colaborativa, limites ao WIP, gestão de fluxo e coisas como essa. Tá bom? O importante é que vocês, né, podem ter recursos diversos, treinamentos formais, livros, né? E também, se você ler o manual do DevOps, pessoal, várias ideias do Kanban estão lá. Tá? Então, recursos não faltam para a gente poder aprender. E a gente também vai discutir daqui a pouquinho isso com vocês. Bom, e talvez alguns de vocês estejam se perguntando, tá, legal, você falou aqui sobre estressores, mas como é que eu sei qual que é a medida correta? Eu sou o personal trainer do meu time em relação a práticas DevOps. Qual que é o nível apropriado de estressores que eu vou colocar no meu time? Bom, pessoal, se você não tiver um roteiro, de novo, né, você pode ser um cara muito bem intencionado, ou você pode cair na pegadinha de ser o cara mais esperto na sala e afogar seu time. Ou o contrário, não pressionar seu time o suficiente e aquele cara ali, aquele organismo, seu time, seu produto, seu serviço, voltar à velha forma ou voltar a um hábito ruim. Então, uma ferramenta conceitual extremamente poderosa e que está disponível também para vocês utilizarem é essa ferramenta aqui. Eu até falei sobre ela na semana passada, um webinar que nós fizemos aqui, que é uma ferramenta chamada KMM, tá? Ferramenta conceitual. Tá? Basicamente, existe um livro sobre ela também, vocês podem adquirir, mas basicamente é uma ferramenta conceitual que nos ajuda a entender, primeiro, qual que é a maturidade do nosso time praticando práticas DevOps, praticando cultura, automação, medições, tá? Fazendo uma iniciativa DevOps. Então, ou seja, você consegue entender qual que é o nível de maturidade. E, a partir do nível de maturidade, você consegue entender quais são os estressores corretos, no momento correto, para o seu time continuamente crescer a maturidade. Então, quando a gente olha essa figura aqui, a gente vê, né, que ela tem, basicamente, 3 grandes pilares. Então, pilar da cultura, pilar prática e o pilar de resultados. É importante lembrar, pessoal, que por que o DevOps é chamado de cultura? Porque se você não criar uma cultura, você não tem um terreno fértil para poder introduzir práticas. E se você não introduz práticas DevOps, como, por exemplo, automação de teste de unidade ou infraestrutura como código, você não tem resultados concretos. Então, esse triângulo que está aqui nos ajuda a entender como criar uma evolução gerenciada, não evolução revolucionária, tá? Não revolução. O que é uma evolução gerenciada? Ela está baseada no seguinte tripé. Você forma uma cultura, as práticas seguem a cultura, os resultados seguem as práticas, nessa ordem, tá? Vamos ser concretos para vocês. Por exemplo, né, alguns de vocês, talvez aqui, né, trabalhem com pareamento. Né? Eu vou pegar um caso real que me foi contado, né, pelo CIO lá do Nubank sobre a prática de pareamento. Então, no Nubank, quando a pessoa chega para trabalhar, ela não vai trabalhar sozinha. Ela começa a trabalhar com várias pessoas junto delas que estão pareando com ela. Como o pareamento é feito, em verdade, com mais de 2 pessoas, a gente chama isso de mob, tá? Que é também uma prática utilizada no mundo DevOps. Olha só, pessoal, quando você coloca pessoas juntas codando, você está fazendo gestão do conhecimento, você está espalhando conhecimento e você está ensinando alguém na prática. Olha que legal, você está saindo da forma cultural do individualismo para o tribalismo, que claramente é superior ao individualismo. Eu conheço algumas empresas que operam de forma contrária. Eu conheço empresa onde, se um cara sair de férias ou for abduzido por alienígena, essa empresa está ferrada.
porque só aquele cara conhece o código. Ou seja, claramente isso é um exemplo de fragilidade. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é que a lente do KMM ajuda você, que é um engenheiro DevOps, um SRE, um arquiteto, um dev, um QA, entusiasta DevOps, a entender suas formas culturais, começar a introduzir estressores que vão começar a forjar uma nova forma cultural que vão habilitar que você introduza as práticas, porque elas estão surgindo de uma forma colaborativa do seu time. E as práticas vão levar a resultados, pessoal. Uma coisa interessante, a comunidade Kanban, ela mede resultados. Empresas de maturidade 4, elas têm lead times médios de 90% abaixo de empresas que estão em nível de maturidade 0. Tem vários, né, casos públicos. Quem for no site kanbanmaturitymodel.com vai ter acesso a vários casos muito legais, muito real, tá, gente? De grandes empresas e que mostram na prática como é que você reduz o seu tempo de entrega e acelera a sua vazão de uma forma muito mais alta à medida que você vai navegando nos elementos de maturidade. Importante lembrar aqui, quando eu falo de elementos de maturidade, obrigado, Arthur, né? O Arthur copiou aí para a gente, né, o site do Kanban Maturity Model. Valeu aí. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha nesse site. Lá tem recursos gratuitos. Esse pôster que está aqui, outros pôsteres, tá? O primeiro capítulo do livro é gratuito, vocês podem baixar, tá? Então, tem bastante material legal. E, pessoal, o Kanban Maturity Model é uma ferramenta excepcional para você aqui, né, que é um personal trainer de devs, um personal trainer, um coach, né, um Agile Master, Agile Coach. Bom, quero aqui me ligar papel, tá? Então, para você introduzir mudanças de uma forma evolucionária no seu time e gradativamente habilitar uma cultura que vai permitir que práticas sejam trabalhadas que vão gerar resultados diferentes. Ou seja, então, isso é bastante poderoso porque começa a criar realmente elementos progressivos de maturidade que vão te levar a avançar para níveis desejáveis, que a gente chama aqui dos níveis 3 e 4, tá? Então, o que a gente fala é que a gente sabe que uma implantação DevOps ela é bem sucedida na perspectiva do cliente quando você entrega de forma consistente as expectativas do seu cliente. Então, ou seja, o que significa isso na prática? Por exemplo, né, o seu cliente colocou alguma coisa nova na TI. Ele sabe que daqui a X dias, em média, ou com certo percentil de confiança, você vai ter um produto com atributos de qualidade, né, usabilidade, performance, escalabilidade, no tempo correto, nos padrões de qualidade. E você pode avançar ainda mais para criar que isso seja sustentável economicamente, para que você também, como empresa, como time, não gaste mais do que você tem como aporte também. Para quem aqui, né, também tem negócio, né, ou está com a preocupação econômica, o nível 4 é o nível desejado para isso. Então, usando as links do Kanban, com práticas gerais, e o playbook, o roteiro do KMM, o KMM, pessoal, é uma coleção de mais de 150 estressores e um guia de como aplicar esses estressores que você pode avaliar e utilizar para melhorar a sua maturidade. Também usado junto com outra ferramenta muito poderosa, que é o Static, que é a abordagem sistêmica para você introduzir melhorias. Você vai, então, tendo a dose correta de estressores para você evitar o movimento platô, que eu falei mais cedo, que é ruim, né, porque seu time não avança muito, né? Ou também o movimento sobrecarga, onde seu time rejeita a mudança, a gestão entra em pânico e corta a sua cabeça e a cabeça do DevOps também. Tá? Então, são coisas que a gente está buscando ao longo do trabalho aqui. Bom, então, pessoal, para a gente não monopolizar também aqui a apresentação, vamos avançar aqui, né? Colocando aqui uma frasezinha da consistência de longo prazo sobre intensidade de curto prazo. E nesse momento aqui, né, são 8 horas, eu vou abrir
aqui para a gente poder trazer questões. Eu vou pedir que vocês levantem a mãozinha aí, tá? Tem um símbolo gráfico aí, né, da mãozinha, para que a gente possa organizar aqui as perguntas. Vocês vão poder ou falar, se vocês estiverem confortáveis aí. Quem estiver sem áudio também pode escrever a pergunta, mas vou levantando a mão aí para a gente poder organizar aqui nossa agenda sobre isso. Vou deixar aqui a figura do KMM projetada, mas eu posso navegar aqui para qualquer figura conforme necessário. Então, vamos lá, pessoal. Trouxe algumas ideias, algumas provocações aqui, para a gente poder abrir o debate, mas vamos lá. Temos aqui um tempo legal. Giovanni levantou a mão aqui. Então, sim, Giovanni famoso. Muito bem. Giovanni, né? Lança sua pergunta aí para a turma. É o seguinte, no mesmo time eu posso ter, por parte do time, as duas impressões em relação à curva. Por exemplo, se tem um time muito heterogêneo, tem um cara que tem muito conhecimento, ele pode ver que está estagnado num platô e de repente o resto do time pode entrar no esquema da curva do J ali? Legal, a sua pergunta é muito boa. Bom, quando você faz essa análise, a análise tem que ser feita para o coletivo do seu time, tá? Eventualmente você pode ter pessoas que podem ter mais resistência à mudança, mas você sempre vai tentar fazer uma análise primordial no coletivo do seu time para tentar enxergar, né, se aquela mudança é muito profunda para eles, né, que seria aqui o J, né, ou se é uma mudança insuficiente que vai levar a um platô. Então, como é que isso é feito na prática? Por exemplo, né, a gente tem que conseguir apontar para as pessoas as fragilidades e o time tem que estabelecer um consenso, e esse é o papel aí, né, como alguém que vai ajudar seu time a estabelecer um consenso sobre quais estressores o time quer implantar. E aí, obviamente, né, se alguém ele não tem capacidade técnica para poder implantar aquele estressor, ele pode acompanhar, né, alguém, um desenvolvedor mais sênior, um cara de QA mais sênior, na aplicação daquele estressor. Então, por exemplo, pareamento pode ser uma forma de você evitar que alguém se sinta basicamente em modo pânico ou resistente a uma ideia, né? Uma vez que ele tenha concordado com ela conceitualmente anteriormente. Então, voltando aqui a essa pergunta, a ideia é que a gente sempre tente olhar no coletivo do time, porque você quer melhorar o time, né? Então, a ideia do Kanban é como é que o time matura. Mesmo que você tenha um jogador, né, que ainda, né, talvez esteja muito abaixo, ou outro jogador que esteja muito acima da média do time. Não sei se eu consegui endereçar essa pergunta. Perfeito. Valeu. Bacana. Eu agradeço, Giovanni. E aí, pessoal, então, primeiro ponto que alguém quer comentar aqui sobre o que o Giovanni trouxe, ou trazer algum comentário complementar? Ok, então vamos lá. Quem quer trazer aqui uma nova pergunta, uma nova questão? Ou relato aqui, né, sobre como é que está sendo a experiência de implantar DevOps? E se você já tentou fazer algum combinado de DevOps com Kanban? Aguardando vocês. Arthur, se ninguém quiser falar, eu vou puxar você, hein, Caio? Né? Quem quer trazer alguma questão aqui? Bacana, Arthur, fala aí, né? Você tem uma voz melhor que a minha, inclusive, cara, né? É importante desmutar o microfone e começar a falar. Isso é importante, Caso o time tenha resolvido implementar o DevOps neste primeiro momento, tem alguma métrica que é interessante começar a medir neste instante? Sem dúvida, tá, pessoal? Então, ou seja, um ponto bem importante que eu falei com vocês é que um ponto, né, que vocês, né, que estão fazendo implantações de DevOps deveriam trabalhar é sempre pensar, né, em como objetivar coisas para gerentes. Então, o próprio Gartner, ele fala para a gente que se você tiver que começar com uma métrica, você vai começar com a métrica que é o lead time, ou tempo de entrega. Um dos primeiros relatórios, né, do State of DevOps Report, ele mediu, inclusive, a maturidade de organizações fazendo DevOps versus o lead time. Então, por exemplo, ele mostrou que a Amazon
ela tinha um lead time médio de menos de um dia. Obviamente porque ela tinha também lotes pequenos, né, coisas pequenas, e uma automação muito forte da sua infraestrutura para habilitar isso, ou seja, ela tinha agilidade de negócio. E eu estou dizendo que toda empresa tem que ter isso, tá? A Amazon é uma varejista, né? Se você trabalha aqui, né, numa empresa que é uma empresa que está ligada a uma siderurgia, uma metalurgia, uma indústria, eu não vou me comparar com o varejo, isso é bobagem, né? Uma siderúrgica, uma metalúrgica é muito mais parecida com um transatlântico do que um iate, né? Ou do que uma lancha, que é o mecanismo do varejo. Mas o importante aqui desse recado é que você vai tentar entender, Arthur, qual que é o lead time médio esperado pelos seus clientes internos e externos. Esse é um critério de aptidão, fit for purpose, como a gente chama no Kanban, e você vai medir consistentemente o seu fluxo para verificar se a média ou a distribuição do seu lead time está atendendo aquela expectativa. Então, se você tiver que começar, eu recomendo com o lead time. Então, o lead time, lembrando, né, ele é medido em 2 pontos. O primeiro ponto de compromisso, que é onde você aceitou aquela demanda para dentro do seu sistema, e o segundo ponto de compromisso, que é quando o seu cliente aceitou a demanda e está feliz com ela, né? Ou seja, a metáfora aqui do almoço, do prato na mesa do cliente, ele olhou, comeu a comida, está satisfeito com ela. Não sei se eu consegui endereçar essa questão, Arthur. Conseguiu sim, Marco. Muito obrigado pelos pontos. E uma perguntinha. Tem alguma ferramenta que pode me ajudar a medir um pouco melhor esse lead time, que não seja uma planilha Excel? Com certeza, tá? Então, mesmo quando a gente está em maturidades, então, Giovanni, eu já passo a pergunta para você, tá? Para a gente avançar aqui, mas só para poder responder o Arthur. Então, pessoal, quando a gente está usando ferramentas Kanban, de novo, é importante lembrar que ferramentas Kanban não são quadros Kanban. Você pode começar com uma ferramenta simples, por exemplo, um Trello permite que você trabalhe com uma maturidade ainda mais baixa, mas tudo bem, é uma forma de começar. Então, se você começa com o Trello, você pode ter plugins que medem o lead time. Então, tem vários plugins gratuitos para o Trello que medem o lead time. Então, você poderia ter uma forma super simples como essa. Ou um Gira, ou um Azure DevOps. Né? Mas lembrando, né, que Gira e Azure DevOps não são ferramentas que vão permitir que você evolua na maturidade de Kanban além de nível 2. Tá? Então, mas, de todo jeito, né, são ferramentas excelentes para começar, para você poder medir o lead time e poder demonstrar como é que seu lead time está sendo observado e se aquilo atende ou não à expectativa dos seus clientes. Tá? Então, é um ponto interessante nesse sentido. Ok, vamos rodar aqui, né? Run It, né? Run It é uma ferramenta legal de entrada, tá? Lembrando que no mundo Kanban tem uma ferramenta de ML0 e ML1, tá? Ele não é uma ferramenta que permite avançar além de ML1 em termos de maturidade. Mas de todo jeito, né? Uma excelente ferramenta para começar e também permite que a gente meça o lead time. Tá, tinha uma pergunta do Giovanni, eu já passo para você, Janaína. Giovanni, você estava com a mão levantada, né? Cansou a mão? Eu demorei muito para Eu estava, mas acho que a Janaína é da Biontech, vou deixar ela perguntar. Ok, né? Janaína, né? Então, vocês estão juntos, né? Então, nossa questão. Durante a apresentação, você falou sobre começar, terminar e parar de começar. Como que a gente consegue dar agilidade para realmente entregar e terminar aquilo que já está previsto, sem incluir novos inícios, quando você não tem uma cultura bem estabelecida, tanto de DevOps quanto de qualidade? Legal, excelente sua questão. Aí, pessoal, basicamente, o Kanban foi desenhado justamente para isso. E você vai ver, Janaína, que um dos pontos que o Kanban trabalha muito e ajuda muito no DevOps é o que a gente chama de limitação do trabalho em progresso. O que é limitar o trabalho em progresso? É estabelecer limites máximos que você pode ter, ou por pessoa, ou por tipo de trabalho, ou por estágio do fluxo,
para justamente controlar o máximo de trabalho que acontece ou no estágio, ou por pessoa, de forma que você possa ter mais foco. Então, por exemplo, imagina você como projetista, como QA, tendo que lidar com 20 tarefas ao mesmo tempo. Você não consegue, tá? Então, uma forma simples de você começar, né, a fazer isso é estabelecer o máximo de coisas que uma pessoa, que um ser humano, pode trabalhar simultaneamente. Se não é vamos lá, vamos começar com 2 ou 3, né, mas que não seja 20. Porque se uma pessoa pode trabalhar em 20 coisas ao mesmo tempo, na prática ela não trabalha em nada, ela está o tempo todo trocando de contexto. Tá? Então, é fácil ver que a gente fica muito improdutivo desse jeito. Então, existe uma prática que é limitar o IP, aquilo emerge do time, né? Obviamente, né, uma vez que a gente conversa do Kanban com o time, e o time, vamos experimentar, limitar o trabalho em progresso, de novo, experimento, tá? A gente não está afirmando que aquilo vai melhorar, mas na prática vai, tá? Mas assim, de todo jeito é uma hipótese, tá bom? A gente vai trabalhar aquela hipótese e, de forma geral, a gente vê que, ao fazer isso, você começa a melhorar o time. Vou te trazer um caso real, Janaína, de uma empresa que trabalha com SAP, que a gente pôde apoiar em Kanban e DevOps. Basicamente, lá tinha a seguinte ideia. O analista chegava para trabalhar, o que ele fazia? Análise. Ele fazia documento. Ele não queria nem saber se o dev estava atolado, se o QA estava gargalado. Ele chegava e fazia. Então, o que ele estava fazendo? Ele gerava fila, estoque, dano ao sistema. Quando a gente mostrou isso para os analistas, eles viram, cara, eu não sabia que eu estava trazendo dano, fila. E o que eles começaram a fazer? O analista, antes dele começar a fazer um documento novo, ele checa se o dev está preparado, está pronto para pegar uma coisa nova, tá? Dentro de alguns dias. Porque, caso contrário, ele vai priorizar ajudar o dev, ajudar o QA a entregar coisas. Então, esse processo foi construído pelo time e ajudou, né, que, inclusive, né, que algumas práticas DevOps pudessem começar a ser implantadas lá pelo time de desenvolvimento, porque eles agora tinham uma fila gerenciada dentro do seu limite. Então, essa prática de limitar o IP, ela é extremamente poderosa porque ela permite fluidez. O Thiago, né, que eu acho que está aqui também, ele conta uma metáfora muito legal do trânsito, né? Que é isso, né? Imagina você pegar o seu carro e pegar, né, uma avenida do contorno, né, o anel, agora no tempo de coronavírus, né, onde você não tem tanto carro na rua. Você vai fluir. Agora pega o anel no dia comum, no final da tarde. Você não flui. Por quê? Não tem limitação ao IP. Uma política de rodízio, ela limita o IP e permite que os carros que estejam ali, que são as demandas, fluam melhor pela rodovia. Então, a ideia básica, Janaína, é que você busque medir e mostrar o dano do IP, do Work in Progress, descontrolado, porque ele traz mais dano do que benefício. Uma vez que você mostra o resultado, medição, tá ligado aqui ao que eu falei para o Arthur, você vai poder ter espaço para poder discutir. E aí você começa, então, a trazer algum tempo para que os devs possam pensar em práticas DevOps, porque eles têm agora um trabalho gerenciado. Obrigada. Consegui te responder, Janaína? Conseguiu. Na verdade, eu ainda fiquei com uma dúvida. A questão inicial seria como demonstrar isso para os gestores de que é necessário, que é importante que a gente limite o work in progress dos devs e dos QAs, quando a gestão não está vendo desta maneira, que esse work in progress descontrolado pode causar mais danos do que melhorias e entregas ágeis. Perfeito, né? Então, existe uma forma bem interessante de mostrar, eu vou te mostrar aqui, então só estou pegando aqui uma lâmina de apoio, que é o seguinte, tá? Basicamente, você constrói, isso é super simples de fazer, tá? Um pequeno gráfico que mostra como é que as demandas elas estão organizadas ao longo do tempo do seu time por estágio, tá? Isso vai te dar uma ferramenta
é espetacular para você ver problemas. Eu vou mostrar para você aqui, para eu te mostrar como é que é simples, tá? Bom, primeiro, tá? É simples criar isso. Basicamente, você vai... Vamos assumir que você tem um time que faz análise, desenvolvimento e testes, tá? Como exemplo. E você mede quantos itens são entregues de análise, desenvolvimento e testes pelo seu time ao longo do tempo. Olha que interessante. Esse time que está aqui, esse aqui é o lead time, o tempo médio de ponta a ponta. 8 dias, aproximadamente, tá? Agora, olha só que interessante. Esse time, ele gasta, em média, 1 dia e meio quase fazendo análise, 1 dia, em média, fazendo desenvolvimento. Aqui não estamos... Deixa eu só habilitar aqui, porque não está... E 1,18 dias fazendo teste. Bom, mas olha que interessante. Quase 2 dias é o tempo que uma demanda fica parada entre desenvolvimento e teste. O que está acontecendo ali? Nada. A demanda está parada. Ou seja, está desbalanceada. É você parado no trânsito. E mais de 2 dias e meio, a demanda fica parada entre analista e desenvolvimento. Deixa eu te mostrar de outra forma. Imagina que você tem um conjunto de canos. Um cano grandão, um cano de bitola média, um cano de bitola menor. Adianta, Janaína, se você colocar mais água nesse sistema? Vou te mostrar de outra forma aqui. Olha a vazão. Uhum. Sim. Aqui, ó, a vazão do time de testes é muito menor. Então, ou seja, se o analista chega para trabalhar, faz análise, ele só está jogando mais água ali no encanamento. Ele só está piorando a coisa. Então, isso aqui é uma forma prática de você demonstrar que não faz nenhum sentido que um analista chegue para trabalhar de novo. Né? Isso aqui não é uma coisa universal. Isso aqui é uma coisa que muda dia a dia, de acordo com cada time. Mas a mensagem é que existem formas no sistema Kanban de você mostrar se o seu sistema está desbalanceado ou não. Claramente, esse sistema de trabalho está desbalanceado. Então, não adianta eu, como analista, chegar e trabalhar. É o caso que eu conto lá no meu post, onde a gente reduziu de 30 para 20 dias, começou assim. Nós chegamos, medimos como está a mudança evolucionária, o time viu e o time começou a melhorar. Por quê? Contra dados não tem argumentos. O dado está mostrando que o time está desbalanceado. Então, a técnica é CFD. Tá? Eu tenho um post que eu fiz, está lá na Medium também, onde eu explico com calma o que é o CFD. Dá uma olhadinha, que eu acho que pode ser legal você introduzir essa ferramenta lá na sua cultura. Muito obrigada. Eu agradeço, Janaína. Perfeito. Vamos aqui na ordem. Rodrigo Lamar, bem-vindo, boa noite. Opa, querido, boa noite. Primeiro, parabéns aí. Estava assistindo com a minha companheira aqui, então ela está num computador, eu estou no outro, estamos contentes pelo conteúdo. Bem-vindo. Bem-vindo também. Eu sou dono de uma PME, tá? Vim da área técnica, então fui devagarzinho conseguindo chegar lá, tá? E aí, certa feita, conversando com um amigo que foi parar no Vale do Silício, ele largou aquela, né? Falou assim, cara, beleza, você não tem um processo de software, tá? Você, de fato, você tem uma empresa de software, mas você não tem um processo de software. Eu falei com ele, bacana, cara, achei pertinente, achei válido, faz todo sentido, mas e aí? Né? E aí a gente passou por MPS-BR, passou por diversas coisas até chegar num processo extremamente enxuto. A questão é, se a grande maioria, né, a Janaína há pouco estava falando aí sobre a gestão reconhecer isso, eu sofro exatamente do problema contrário. Tá? Na minha perspectiva, eu mandaria todo mundo para o olho da rua e contrataria gente que sabe trabalhar em cima de um processo de software. Só que eu sei que não é nem de um lado e nem do outro. É tudo uma questão de saber implementar um processo bem implementado. A questão é, quais são as suas dicas sobre a perspectiva inversa?
Perfeito, né? Rodrigo, é muito bom você estar aqui, né? Porque quem está aqui, pessoal, realmente na perspectiva de estar literalmente respondendo a múltiplos clientes, né? Tendo que honrar, né, um salário no final do mês para todo mundo, né? Então é muito difícil fazer o que você faz, Rodrigo. Então, assim, obrigado por estar aqui com a gente, né? E a gente também ouvir o outro lado. Então, qual que é a dica? A dica é você introduzir mudanças evolucionárias. Então, vou pegar exemplos. MPSBR. Eu conheço empresas, várias, tá? Que buscaram implantar MPSBR, CMMI, mas claramente elas seguiram um modelo muito mais parecido com esse modelo aqui, tá? E na prática, ok, obtiveram o selo, mas nada melhorou de verdade, tá? Então, minha dica é sempre, né, fazer mudança guiada pelo mundo real, ou seja, medir a satisfação dos seus clientes. Basicamente, você tem instrumentos para isso, medir tempo de entrega e criar conversações com o seu time, onde o seu time perceba como é que ele precisa melhorar. E, óbvio, né, você como dono, né, tem que trazer de forma continuada estressores para que o seu time, obviamente, né, não estacione aqui no platô e fique estagnado. Então, minha dica para você central seria você, por exemplo, né, se você vai aqui no site, o Arthur até copiou aí para a gente, o Kanban Maturity Model.com, lá Já tem tá casos. Opa, perdão, Rodrigo. Já está aqui, já está indexado. Legal, excelente, muito bom. Então, lá você vai conseguir baixar alguns casos onde você vai ver como é que empresas, e aí na visão de dono mesmo, implementaram abordagem de mudança evolucionária. E claramente, né, eu te falo, né, porque eu cheguei a trabalhar com isso também, em PSBR, CNMI, são mudanças revolucionárias. Mudança revolucionária, ela gera resistência à mudança, os times resistem, e você, como dono, fica duplamente frustrado, porque você pagou uma baba para ter um consultor ali, né, implantando práticas, o time rejeitou aquilo, e você, daqui a 8 meses, ganhou Excel, documento Word, e não tem resultado. Né? Então, se você criar um mecanismo consistente de mudança evolucionária, nesse sentido, né, o KMM pode te ajudar muito, muito mesmo, tá? Porque ele é um mecanismo que foi desenhado por pessoas que viveram CMMI, viveram MPSBR, tá? Na comunidade brasileira, viveram até métodos supostamente ágeis, tá? E o Scrum não é, tá? Mas eu não quero trazer essa polêmica para agora, tá? Mas é uma provocação. Por que o Scrum não é ágil? Tá? Porque, na prática, ele está introduzindo um monte de coisas no pacote sem conhecer do contexto. Né? Então, a gente está trazendo aqui muito mais alternativas para falar de agilidade de verdade. Tá? Porque, se você olhar o mercado, as empresas que implantaram a agilidade, elas estão, agilidade no sentido clássico, tá? Então, o Scrum, o Safe, né? Safe não vou nem comentar aqui, né? Em respeito ao Safe, tá? Mas pode criar polêmicas aqui demais. Ou seja, na prática, elas não estão entregando mais. Até saiu uma pesquisa 2 anos atrás falando, né, do estado da comunidade ágil, porque ela não conseguiu entregar o manifesto, a promessa do manifesto. Se você ler aí papas da comunidade ágil, Robert Martin, Martin Fowler, eles são críticos hoje muito fortes da indústria do ágil, né? Ou seja, de como é que o ágil ele prometeu muita coisa, mas na prática ele não conseguiu entregar muito do que ele estava fazendo. Mas, ou seja, resumir aqui para eu ficar nessa pergunta. Né, dicas, mudança evolucionária, estressores contínuos e um modelo guiado que vai te ajudar em como implantar mecanismos como o Kanban Maturity Model. E, caso você possa, tá, recomendo fortemente que você, caso você não tenha lido, que você compre esse livro aqui. Não sei se você já leu, tá, Rodrigo? Se você leu, pode ignorar, mas para quem aqui não leu, essa é uma leitura, gente, mandatória. Ela é muito boa mesmo. Show de bola, meu querido. Obrigado, viu? Eu agradeço, Rodrigo. Avancemos aqui. Ronan. Boa noite, Ronan. Bem-vindo. Bom, me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, sim. Eu queria voltar só um pouquinho na questão de ferramentas. A gente que começa um trabalho com o cliente querendo, igual eu, né, querendo fazer uma implementação de Kanban,
a gente trabalha, igual você falou, no aspecto da cultura, principalmente que um cliente que não tem cultura nenhuma de TI, né? Uhum. Adotando práticas para mostrar os resultados, né? E hoje, né, igual você disse, seguir muito nessa linha, né, adotando uma ferramenta fácil de usar, que eles tinham até um costume, né, que é o Trello, Uhum. e a gente esbarra em algumas coisas para quando queremos evoluir na maturidade, né? Principalmente devido às ferramentas gratuitas, igual creio que como você mencionou, e eu acho que a maioria, você tem uma limitação até onde você caminha com essas ferramentas gratuitas, né? E já é difícil adotar as práticas, né? Devagarzinho você mostrando para o cliente a questão da cultura, né? E aí você adota uma ferramenta e depois, para você conseguir evoluir, ter que mudar essa ferramenta e convencer o cliente de novo a mudar a ferramenta, né? Principalmente quando ele está junto ali de você. Aí eu ia te perguntar, igual, por exemplo, você mostrou uma ferramenta que mostra esse gráfico. Para evitar esse tipo de situação, quais ferramentas que a gente consegue caminhar um pouco mais na maturidade sem ter que mudar, né? Uhum. Opa, perdão. Bom, eu vou escrever aqui o nome de algumas ferramentas, tá? Mas assim, não vendo ferramentas Kanban, tá, gente? É só para realmente... são ferramentas que podem te permitir ir além, tá? Para maturidades mais profundas, especialmente maturidade 3 e 4, tá? Que deveria ser o estado desejado de todas as empresas, tá? Vou colocar aqui algumas, tá? O Thiago, acho que está aqui, né? Pode também me ajudar. Mas, por exemplo, hoje o mercado tem ferramentas que a gente chama de ferramentas Kanban profundas, né? Que permitem que você trabalhe em níveis mais profundos de maturidade. Assim, não são ferramentas, né, que talvez a gente vai poder começar, porque, inclusive, né, a gente começa de onde a gente está. Então, você vai conseguir caminhar bem até talvez nível 2, usando o Gira, usando um Azure DevOps, mas talvez você tenha muita dificuldade, né, e realmente não vai ser possível você avançar além do nível 2. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de ferramentas, o próprio que eu mostrei ali, inclusive, né, que é a ferramenta de métricas, que é o Actionable Agile também, que é uma outra ferramenta, tá? Nesse sentido. Ferramenta é sempre uma questão delicada, mas claramente, se a gente quer pensar em nível 3, mas óbvio, né, a gente não vai para o nível 3, eu nem posso pular níveis aqui, né, na minha escala, né? Mas para eu vir para um nível como esse, eu precisaria de uma ferramenta mais profunda, né, dentro da comunidade de Kanban. Agora, é interessante, Ronan, que tem ainda várias empresas que utilizam Kanbans físicos, né, com complementos, né, analíticos em torno, né? Sempre tem uma questão do trabalho remoto, né, especialmente no tempo que a gente está vivendo, mas é uma alternativa, né? Opa, perdão, né? Eu escrevi... Perdão, pessoal, é porque quando alguém me escreve aqui, ele muda o modo, né, para escrever de forma reservada. Eu mandei para o Silas aqui, Pedro, desculpa. Estou colocando aqui agora no chat para todos, tá? Então, Swift Kanban, Kanbanize, GetNav, Action Agile. Por exemplo, o Swift Kanban, ele é gratuito para times de até 10 pessoas. Então, se você tem um time com até 10 pessoas, então você pode usar o Swift Kanban, tá? É uma alternativa que pode ser muito interessante, porque ela é uma ferramenta, se não é a ferramenta mais linda do universo, ela não é, tá? Mas ela é uma ferramenta de Kanban profundo. Ela permite claramente que você vá para níveis mais profundos de maturidade. Ótimo. Não, mas e a ideia era essa mesmo, tá? A gente começou com o que tinha, igual eu te falei, com o Trello, e agora que a gente quer gerar mais dados, trabalhar com dados, eu sei que tem os... como é que fala? Os add-ons lá do Trello, né? Mas indo para uma ferramenta mais focada, depois que o time já está acostumado com alguns conceitos, e não começar já, né, numa ferramenta assim. Por exemplo, uma solução intermediária, e aí, pessoal, eu não trabalho com venda de ferramentas, tá? Mas basicamente o GetNav,
ele é uma ferramenta que se conecta a ferramentas que não são de Kanban profundo para poder gerar métricas mais profundas de Kanban. Então, o GetNav, ele se integra a ferramentas como Gira, Trello, Azure DevOps, Asana, ZenHub, para poder gerar métricas. Assim, a gente vai fazer em breve, tá, pessoal, um webinar só de métricas acionáveis, tá? Métricas que vão ajudar o seu negócio a prosperar. Tem alguns exemplos práticos aqui. Mas, assim, a gente também tem planilhas Excel nesse sentido, para quem quiser, tá? Só pedir para a gente que a gente envia para vocês, tá? Que fazem esse tipo de coisa e que a gente já disponibilizou também. O Action Agile também faz um trabalho parecido com isso, se conectando a ferramentas de mercado de uma forma geral. Beleza, Corélio. Obrigadão. Perfeito, eu agradeço, Ronan. Muito bem, pessoal. Quem quer trazer mais questões aqui, né, contar relatos, né, dificuldade de implantação de DevOps, as provocações aqui. Então, mais questões. Janaína. Manda aí, Janaína. Eu de novo. Sobre a qualidade de software dentro do Kanban. Para além de apenas testes funcionais, por exemplo, se a gente for implementar acessibilidade, usabilidade, teste de performance, tudo que possa realmente garantir qualidade a um software. Quando se trata de um projeto novo, é mais fácil para um time de QA já estruturado implementar isso. Uhum. Mas quando você inclui o QA numa empresa que não tinha essas práticas antes, desde até mesmo testes de unidade, que muitas pessoas não têm essa prática de fazerem testes unitários. Uhum. Como que a gente implementa qualidade dentro da cultura ágil, dentro do Kanban, para código legado, para sistemas legados, sem ficar só apagando incêndio eternamente, só corrigindo bug, problema que acontece inesperadamente, porque a gente não teve uma cultura de qualidade desde o início, e às vezes o código já está um Frankenstein tão grande que você não consegue mais corrigir sem refazer bastante coisa. Muito bem, essa pergunta é ótima, Janaína. E para respondê-la, eu vou trazer o KMM aqui, tá? Olha só, eu falei com você que o ideal é que a sua organização, ao longo do tempo, tá? Isso não ocorre da noite para o dia, tá? Na verdade, isso pode demorar anos, dependendo do nível de maturidade que a gente quer alcançar. Mas, por exemplo, né, se eu ver aqui no nível 3, uma coisa que a gente chama de ajustado para o propósito. Deixa eu trazer uma metáfora simples, eu já venho aqui para o software, tá? Então, ou seja, você liga para a sua pizzaria favorita e a sua pizzaria favorita vai entregar aquela pizza, né, com a qualidade que você espera, no tempo que você espera e no preço que você considera justo. Então, preço, qualidade e tempo são seus critérios de aptidão que tornam aquela pizza apta para o propósito. Então, a palavra aptidão para o propósito é uma palavra fundamental. Dito isso, eu vou trazer aqui essa figura. Então, primeiro ponto, o que é um produto apto para o propósito do seu contexto? Porque apto para o propósito pode ser muitas coisas. Então, a gente tem que entender o que é apto para o propósito. Por exemplo, acessibilidade ou usabilidade. Então, o que nosso cliente espera com acessibilidade e usabilidade? Esse modelo mental aqui, e se você também atua com PO, tá? Ele pode te ajudar muito, porque ele permite que você, a partir da perspectiva do cliente, entenda quais são os critérios de aptidão particulares para a sua organização que vão levar você a avaliar, primeiro, você hoje está ajustada, você está bem, você está desajustada, está frágil, ou você está fazendo demais. Então, ou seja, você consegue avaliar a sua saúde e você consegue trabalhar metas, você pode usar OKRs ou não, tá? Que vão te levar, vou agora entrar nessa pergunta, a pagar a dívida técnica. Então, se você tem um software legado, você tem dívida técnica. Tá? Todo software legado tem dívida técnica, maior ou menor. Mas se você determinou que você tem
uma fragilidade, porque você não está ajustada aos critérios de aptidão, você vai trazer uma política para o seu sistema de precisamente pagar aquela dívida técnica. Então, o que o Kanban vai dizer para você, vai te ajudar, é mostrar para você, para o seu time, para o seu diretor, que o seu software tem uma qualidade. Voltando aqui no exemplo da pizza, é como se você tivesse a pizzaria que ela entrega, em média, com 15 minutos de atraso, ou que a pizza pepperoni dela está tendo uma rejeição, porque a qualidade está abaixo do que os clientes estão esperando. Então, esse é um modelo mental que vai te ajudar a pensar na aptidão para o propósito, mas, especificamente se a sua pergunta, não tem mágica. Vai haver dívida técnica e o Kanban vai te sugerir introduzir políticas que vão te ajudar a pagar a dívida técnica ao longo do tempo. E não introduzir mais dívida técnica em coisas novas do seu software legado. Vou dar uma volta aqui para te responder, tá? Mas assim, é porque é um tema, não é um tema trivial de responder, tá? Mas eu não sei se eu consegui endereçar as questões. Não, entendi sim, obrigada. Bacana, muito bom. Giovanni, manda aí essa pergunta. Bom, mestre, é o seguinte, eu estou precisando de uma dica de como agir diante de uma situação. Então, vou te explicar a situação. Um membro novo no time, ele precisa ser treinado com muita velocidade, porque por causa da crise do coronavírus, o projeto ele meio que reduziu o tempo de presença da minha empresa dentro do projeto. Aí inicialmente, a gente estava usando a prática de code review, então um fazia o code review do outro. É um time muito enxuto, né? Aí tem 2 backs, um fazendo o code review do outro. Só que isso começou a gerar uma fila, porque o novo membro não tinha ainda a habilidade necessária, né, no conhecimento da estrutura toda do código, para poder fazer o code review numa velocidade que pudesse entregar para o teste. Aí eu mudei para fazer pareado, e dessa maneira a gente meio que eliminou o code review, porque um fica revisando o código do outro durante o desenvolvimento. Só que agora eu tive um outro problema. O pareado já estava reduzindo a velocidade de entrega de features para o PO, que já não estava muito feliz. O problema é que agora houve uma redução da carga horária do membro do time que está sendo treinado. Tá. E aí agora gerou uma contenção gigante da parte do que ainda está trabalhando 8 horas. Você tem alguma dica de uma outra maneira de treinar, entregar e manter boas práticas? Tipo isso? É aquela questão, né? Por exemplo, eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu torço o melhor time de futebol de Minas Gerais, tá? Não vou falar qual é o nome dele não, tá? Mas claramente eu sei que se meu time entrasse na Champions League, cara, ele ia perder de 6-0, né? Porque a maturidade do meu time é muito baixa. Então, é uma coisa, eu sei que é difícil, né, dizer isso, mas a gente tem que conseguir dizer qual que é a divisão que o nosso time consegue jogar na prática e não tentar acelerar a maturidade artificialmente. Então, se chegou um cara novo ali para você que não tem ele não está pronto, ele não é sênior, ele tem a curva de maturação. É óbvio, vão haver técnicas aí de mob, pair programming, revisão por pares, né? Mas as pessoas têm um limite e, na prática, isso acaba conflitando, eu sei, né, com desejos, né, de gestores que querem entregar muita coisa muito rápida dentro, né, do dia a dia. Mas, infelizmente, né, assim, não conheço uma receita mágica, não sei se alguém aqui, né, quer comentar, mas, infelizmente, você vai ter que trazer práticas de pareamento, de mob, de revisão por pares, git por request, e torcer que aquele cara consiga se desenvolver ao longo do tempo, né? O que empresas aí, né, aí fora, né, algumas grandonas aqui no Brasil estão fazendo, mas realmente não tem, infelizmente, uma mágica para isso não. Alguém quer comentar, pessoal? Essa pergunta do Giovanni foi muito boa, mas assim, eu não conheço, infelizmente, uma forma de acelerar isso. Valeu. O Luiz quer comentar? Você trouxe um livro legal para a gente. O Luiz escreveu aí no chat um livrinho muito legal, também que é um livro muito ligado a isso, né? Como é que a gente pode combinar, né, Lean e DevOps, né?
Esse livro é bem bacana, ele é um resumo desse DevOps Handbook. É um estudo, na verdade, que eles fizeram, levantando quais são os principais pontos que fazem com que as empresas reduzam esse lead time, sabe? Então, são, se não me engano, 12 pontos, se eu não me engano, e é um estudo acadêmico, mas voltado para o mercado, né? Bem interessante. Ele é bem pequeno, bem resumido, mas o conteúdo é bem rico, bem interessante. Bacana, muito bom, Luiz, muito bom. Obrigado por compartilhar. Vamos lá, pessoal. Quem tem aqui, né, mais alguma questão aqui para a gente compartilhar? Relatos, experiências? Quem está aqui implantando DevOps, está tendo problemas na prática? As ideias estão fazendo sentido para vocês? Eu gostei da última pergunta, porque o negócio é o seguinte: não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Tá? A área que está desligando gente, reduzindo carga em tecnologia, cara, é o momento que as empresas estão mais precisando. E as empresas de tecnologia estão precisando de mão de obra. Não vamos citar nomes aqui, mas o desespero por mão de obra qualificada ele está alastrado no mercado, inclusive em Belo Horizonte. Então, eu acho que é um casamento muito de propósito e um casamento de propósito pessoal, né, do contratado e da empresa também, de instigar isso, né? Você fala muito como estressores, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas eu acho que é saber engajar a pessoa dentro do projeto, tá? Porque se diminuir a carga, né, que vim da área técnica, reforço, diminuiu a carga, aumentou a carga, eu tô cagando, velho. Eu trabalhava 12, 14, 18, 24 sem problema nenhum. Você suporta os estressores, né? Eu tinha bastantes estressores. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que fica do webinar aí é justamente desenvolver essa cultura de uma forma que a pessoa leve para a vida. Se amanhã a empresa quebrar por causa do corona ou do que venha daí pela frente, isso vira valor para a pessoa. Não simplesmente... lá na empresa o pessoal fazia assim, sabe? Eu acho que existe uma diferença muito grande quando a pessoa carrega valor. Rodrigo, o profissional ele se propôs a fora do horário que a empresa vai para tipo 4h30 para ele se propôs a ficar comigo durante o tempo que meu horário ainda é 8, né? Para acompanhar. Então o profissional se propôs, mas ainda eu acho que não vai dar tempo de entregar porque o projeto na verdade foi antecipado. A saída do meu time, né? Da minha empresa, ela foi antecipada, então eu acho que não vai dar tempo. Eu queria uma dica, se existir, às vezes pode existir uma outra prática que eu não conheço, para tentar acelerar isso, entendeu? Mas parece que não vai ter. A prática é mais fácil falar do que fazer, tá? Mas a prática é realmente remover requisito do produto, né? Mas infelizmente não é é uma coisa fácil de implementar, né? Então, na prática, essa é uma equação que leva ao produto ser acelerado de uma forma precoce, entrar em produção de uma forma precoce e começa a gerar um monte de incidentes depois que vai virar dívida técnica, que a Janaína trouxe para a gente. Exato. E aquele negócio da grávida, né? 8 não... Você somar 8 grávidas a uma grávida, você não entrega o bebê em um mês, né? Você reduziria, né? Tem que sentar, aí trazer o executivo para a mesa. Falar assim, cara, beleza, o que a gente consegue entregar bem e não deixar essa dívida técnica tão pesada na mesa. Exatamente. Eu acho que o papo já saiu da área técnica, né? O papo agora olha, o técnico para executar tem isso, o pessoal falou X. Tem que sentar o executivo na mesa e falar, olha, o que é valor para o cliente agora, né? Já que não foi medido anteriormente, pelo visto, tá, gente? Estamos falando de fora, reforço.
Uhum. Sim, é realmente algo difícil, né, de lidar. E aqui, pessoal, se você olhar aqui no KNM, vocês vão ver que empresas que recebem demandas que têm que entregar com urgência, claramente, né, refletem formas culturais de mais baixa maturidade. Então, existe uma prática, até o OCBIGS, né, ele fez um webinar, foi quinta-feira passada, foi quarta-feira passada, sobre quinta-feira passada, sobre uma prática que é uma prática antecipatória, que é o gestão de upstream, que é uma prática onde você tenta, com o PO, buscar as informações antes para entregar no tempo correto, de forma que elas possam ser trabalhadas dentro do lead time do time, né? Ou seja, como você descobrir que você está com fome agora e quer que sua pizza chegue 3 minutos na sua casa. Não vai acontecer. Se você quer que sua pizza chegue 21h30 na sua casa e sabe que o lead time é 20 minutos, você tem que ligar 9h05, 9h10 no máximo, né? Só que as organizações, muitas vezes, elas ligam 9h28 e querem a pizza 9h30, né? Não vai acontecer. O time vai entregar uma pizza toda torta, que vai dar um monte de dívida técnica em produção. A gestão do upstream é justamente uma técnica para te ajudar a sair, né, de uma empresa reacionária para uma empresa que consegue se antecipar em relação aos desejos do negócio. Não é a nossa temática de hoje aqui, né, mas é um tema que o OCBIGS tratou e vai estar disponibilizado lá no YouTube também, para quem quiser assistir, falando sobre essa técnica, porque ajuda bastante para evitar situações como essa. Porque uma vez que a gente já esteja com a situação, como o Giovanni relatou bem aqui, infelizmente a gente não consegue fazer muita coisa, não. Ok. Pessoal, mais alguma questão aqui? Mais algum ponto aqui para o nosso debate? A Aline fez um comentário aqui, do jeito que está, você tem uma saída, milagre. Quer comentar, Aline? A saída é o milagre, viu? 2 pontos ali denunciou. Quer fazer um comentário, Aline? Lançar uma questão aqui para a gente? Não, não? Ok, tudo bem. E, pessoal, faz sentido misturar ou não? O que vocês acham? Para mim mandou bem, mandou bem. Assim como semana passada, mandou muito bem. Faz todo sentido, né? Afinal de contas, eu trabalho dentro desse contexto aí, né? Graças ao Marcos Mendes. E a coisa funciona bem, entendeu? Tá funcionando bem. Veio a crise aí, gerou um problema para o cliente, mas a gente estava indo bem, estava evoluindo tranquilo, as partes estavam entrando de forma... O time estava conseguindo e tal, mas realmente a crise aí que derrubou. Foi verdade, né? Um cisne branco aí que ninguém esperava. Muito bem, pessoal. Então, reforçando com vocês, tá? Então, a gente apresentou aqui, né, várias ferramentas conceituais. O KNM é uma ferramenta fantástica. A gente também citou alguns livros do DevOps. O Luiz aqui trouxe mais um complemento. Obrigado, Luiz, pelo complemento que você trouxe. E lembrar, pessoal, que o caminho da maturidade ele não ocorre da noite para o dia. A comunidade Kanban está medindo quanto tempo, né, uma empresa tipicamente demora para evoluir ao longo da maturidade. Né? E a equação não são dias ou semanas, são meses ou anos. Né? Então, realmente, é um processo contínuo, sistemático, de aplicação de estressores. Né? Lembrar, né, que a gente tem que, como cada um de nós aqui, se a gente quisesse ir para a academia e ficar fortão, cara, isso não vai acontecer no dia 1, no dia 2, no dia 3. A gente tem que ficar durante muitas semanas, tá? Ou muitos meses, né? Ou talvez até alguns anos, para conseguir ter uma outra forma física, porque é a aplicação sistematizada de estressores sobre um organismo que vai gerar um crescimento não linear ao longo do tempo. Tá? Então, é a ideia do pensamento sistêmico, e por isso, né, que esse carinha aqui, né, que ele não se tornou uma lenda à toa, né, porque ele treinava muito, né, mas fez isso durante muitos anos da vida dele, né, e muito da ideia do be like water, né, do operar como água, tem a ver com isso, tá? Realmente de você fluir
e buscar mecanismos que façam a coisa funcionar. Então, resumindo, tem muita informação no Kanban, no KNM, que pode ajudar vocês que estão buscando implantar práticas técnicas, práticas de qualidade, práticas de infra, a prosperar aqui no mundo DevOps, né, usando o Kanban. Tá? Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente fecha por hoje. Mais alguma pergunta aqui para a gente finalizar? Legal, obrigado pelo comentário, Luziane. Realmente, né, agradeço a contribuição aí, né? Opa, legal, mais pergunta aí, né? Mais duas perguntas, muito bom, legal. Então, na ordem aqui. Pode falar, Jaragues? Opa! Não, na verdade é só para saber se você tem aí alguma, por mais pela sua experiência mesmo, alguma dica no seguinte sentido. Eu já trabalhei em empresas anteriores que adotavam algumas práticas mais no sentido cultural, mais especificamente, por exemplo, Lean. Uhum. E tem um grande risco, eu acredito, dependendo do quão entusiasmado está a pessoa para implementar essas práticas e mostrar que está dando certo e ficar, vamos dizer assim, todo mundo feliz, de acabar, entre aspas, roubando um pouco. Mudar métricas, mudar indicadores, aí corre o risco do trabalho continuar o mesmo, mas os gráficos agora estão mais bonitos, estão parecendo que está evoluindo melhor, o gerente fica feliz, o diretor fica feliz, porque está mostrando, talvez, mudou muito pouco o trabalho, mas os indicadores mudaram bastante. Assim, alguma forma de evitar esse armadilha aí de, às vezes, se empolgar um pouco demais e não evoluir tão bem o trabalho como evoluir os indicadores? Perfeito, essa pergunta é excelente. E como é que o Kanban ele trabalha isso? Você vai ver que antes de ter o cliente feliz ou o chefe feliz, times felizes estão antes. Tá? Então você vai ver que se o nível 4 é patrões felizes, e se o nível 3 é clientes felizes, o nível 1 e 2 você tem o time feliz. Tá? Então a gente não vai poder maquiar métricas, porque você vai ver aqui que é o Happier Works, você vai ver que, basicamente, o nível 0 é o nível da sobrecarga. Ou seja, é aquele nível hell, onde você chega para trabalhar, chega coisa para você o dia inteiro, não respeita sua capacidade, hora extra, pressão, chicotada. Você não consegue ir para o nível 1 ou nível 2 se você manter a sobrecarga. Então, limitação ao IP, inclusive, é uma prática de respeito às pessoas. Então, no modelo do Kanban, que é diferente do modelo do Lean, você não vai conseguir maquiar para ir para o nível superior, porque o modelo foi desenhado de forma que você precisa primeiro conseguir ter um trabalho balanceado do time, para depois avançar para um trabalho que seja balanceado na perspectiva do cliente e depois financeiramente balanceado. Entendi. Faz bastante sentido. E uma outra diferença também, que quem faz as métricas, né, não é alguém numa sala de controle de qualidade. Era exatamente esse o cenário. Exatamente, porque você não tem essa transferência de risco. No mundo Kanban, é o time que tem que construir suas métricas e discutir suas métricas. Então, a ideia do Kanban é métrica discutida de verdade, não é um departamento de qualidade gerando métricas, justamente para evitar esses problemas que a gente vê em escritórios de qualidade. Excelente. Muito bom, excelente pergunta.